Não, hoje eu vim ouvir a mulher mais linda da galáxia do Aldo. É um apelido carinhoso que meu marido me deu. Então eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela confiança, tanto do meu esposo, como do pastor e de todos vocês que aqui estão. A equipe que orou por mim ali na salinha, irmão, quase que eu não saio dali, ô coisa boa. Eu estava no céu já, falei, ô glória. Mas eu sei que o Senhor vai falar neste lugar, amém? Eu vou ler em Jeremias capítulo 31. O Senhor colocou essa palavra no meu coração há algumas semanas, eu estava orando. E hoje foi assim um momento de batalha, que eu já havia estudado algumas palavras. Eu falei, Deus me dá a direção. Mas o Senhor falou ali na salinha e eu vou ser obediente ao que o Senhor quer falar. Jeremias capítulo 31, versículo 15, 16 e 17. Que diz assim: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo. Há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Glórias a Deus, a igreja pode se assentar. É uma palavra tão tremenda que vem retratar uma promessa de Deus ao seu povo. Uma promessa de nova aliança ao povo de Israel e Judá, que neste momento são assegurados pelo amor de Deus e do propósito de Deus em torná-los a remi-los. Ou seja, livrá-los, libertá-los, restaurá-los, resgatá-los, já que o momento em que eles recebem a profecia era o mesmo momento em que se estava se cumprindo um período de cativeiro na vida deste povo. E a profecia vem representar Raquel, que roga pelos seus filhos, mas que morre de tristeza, representada em Gênesis capítulo 30, Gênesis capítulo 35. E ela chora em Ramá por ver seus filhos, ou seja, seus descendentes, sendo levados cativos, sendo que as principais tribos que descendem de Raquel são as tribos que foram levadas em cativo para Judá. É um período onde o povo estava vivendo um processo de juízo. Babilônia invade Jerusalém, destrói a cidade, leva o povo cativo, tanto a nação de Judá como a nação de Israel. Porém, Deus havia uma promessa que mesmo diante de um cativeiro, Deus cumpriria a promessa de remissão. E mesmo quando o povo foi levado cativo, Deus já assegurou o regresso. Deus já assegurou o retorno. Mas este momento era um momento crucial. Era o momento inicial de um cativeiro. Ramá era a cidade onde ficavam os cativos que eram reunidos antes de serem transportados para a Babilônia. Ramá agora se tornou um lugar pior, o maior, o mais indesejável lugar em que o povo gostaria de ir era para Ramá. Eu posso imaginar o desespero daquelas pessoas quando sabiam que seriam recolhidos da sua casa, da sua vida, do seu cotidiano para serem transportados a Ramá. Porque quando chegassem em Ramá, eles sabiam que o próximo destino era incerto, porque eles seriam levados para a Babilônia e não saberiam se voltariam ou se ficariam naquele ambiente de dor. Eles sabiam que estavam sendo levados para a Babilônia e não saberiam o que aconteceria com eles após. É por isso que Ramá se transformou o pior lugar de se esperar. Ramá se tornou uma concentração de prisioneiros. O mesmo território que outrora foi um ambiente tão saudável, era herança dos filhos de Benjamim, agora abrigava tribos chorosas e desesperadas, que se reuniam temendo os seus futuros, que agora se tornaria incerto. É importante nós entendermos a proporção do que significa Ramá. Porque quando nós olhamos a Bíblia e diz, ouviu-se um clamor em Ramá, se nós não entendermos o que Ramá significava, nós não conseguiremos dar vazão
a profundidade do que é a promessa de Deus ao se ouvir um clamor que veio de Ramá. Porque Ramá agora se transformou num lugar de dor incalculável. Ramá se transformou num lugar temido pelo povo, o único endereço, o último endereço natal antes deles serem exilados para a terra do inimigo. E eu consigo imaginar o pavor daqueles que eram levados para Ramá sem saber se um dia regressaria. O lugar que antes Ana chorou pedindo a Deus um filho. E Deus tão amorosamente abriu a madre de Ana e concedeu a ela um filho tão amado como Samuel. Aleluia. O mesmo ambiente em que antes uma mãe chorou e teve o prazer de ter a sua oração respondida e segurar nos braços a sua promessa. Era o mesmo lugar agora que se tornou um campo de concentração e o povo vivia agora atados em cadeias e cativos. Agora Ramá não era mais um lugar de alegria. Ramá se tornou um lugar de choro, tristeza e amargura. Mas o que torna a promessa de Deus tão maravilhosa é o fato de que Ramá se transformaria em uma cidade em que Deus traria tanta alegria que jamais se lembrariam do choro, da tristeza e da dor que um dia se ouviu em Ramá. Porque os filhos de Raquel representam agora um choro de restauração. Deus faz a promessa ao seu povo, promessa de restauração. Porque Deus diz, vocês retornarão. Vocês estão indo para um processo de cativo. Mas quando vocês retornarem, vocês retornarão arrependidos e restaurados. Era Deus dizendo, pode deixar o meu povo ir. Até parece que Ramá não tem solução. Até parece que quem vai para Ramá perdeu as esperanças e não encontrará mais resposta. Mas enquanto eles estão indo para Ramá, do jeito que estão, endurecidos, desobedientes, retornarão arrependidos, restaurados, para desfrutarem das promessas, das terras, de tudo aquilo que Deus garantiu. Viverão do melhor de Deus nas condições normais, porque o povo era afligido por pragas, o povo era afligido por uma condição ruim de moradia, o povo era afligido pelas consequências dos seus próprios pecados, mas agora Deus estava garantindo, deixa o povo ir, porque quando eles voltarem a terra vai estar nas condições normais. Eles não vão mais viver debaixo de pragas, não vão mais viver debaixo de maldições, não vão mais viver debaixo de consequências de pecados, porque eu vou dar a eles uma vida de liberdade, de alegria, terra fértil, porque é a promessa. A promessa não é como foco o sofrimento de Ramá. E quem olha para essa promessa e olha para Ramá e vê quanta dor e quanto sofrimento se viu ali, acaba se esquecendo da promessa de restauração que Deus fez. E o foco desta palavra está na restauração, porque Deus enche de esperança as mães que choram em Ramá por aqueles que estão em cativeiro. Ramá se transformaria num lugar de incomparável amor de Deus. Ramá diz respeito de mães, diz respeito de filhos, diz a respeito de pessoas que estão em cativo. E eu quero aproveitar um ganchinho dessa palavra que representa Raquel e vamos conhecer um pouquinho a história de Raquel. A Bíblia vai dizer que era uma mulher amada por Jacó desde o início. Tanto é que Jacó dedicou 14 anos da sua vida por amor de Raquel. Mas ela foi alvo de uma trapaça de seu pai Labão, juntamente com sua irmã Leia. E em virtude disso, a vida dela passou por algumas turbulências. Porém, ela sabia que o amor do seu marido estava dedicado a ela. Ela teve oportunidade de viver uma vida satisfatória, se baseasse as promessas da vida dela, naquilo que Deus, as promessas, a vida dela, as promessas que Deus havia feito a ela e ao patriarca Abraão. Porque quando Raquel dá o seu grito, o seu choro em Gênesis capítulo 30, dizendo, dai-me filhos ou então eu morro, Raquel está sentenciando a condição em que ela vivia. Era como se ela quisesse dizer, olha, tudo isso que eu tenho aqui não me vale nada. Eu não tenho prazer em nada que Deus me deu, em nada que Deus me proporcionou, porque eu não tenho um filho.
E se eu não tenho um filho, eu não tenho prazer de viver. Era como se ela estivesse expressando isso com as suas atitudes. Mas se Raquel não tivesse pensado apenas em si, tivesse olhado na promessa de Deus, que já vinha por gerações, porque antes de Raquel pensar em gerar, Deus já tinha feito uma promessa a Abraão, que era o pai da fé. Deus já tinha dito a Abraão: você será pai de uma grande nação. E quem estiver inserido dentro deste contexto vai gerar. Não importa a situação, vai gerar. E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, e Sara gerou. E quando Isaac se casou, também casou com mulher estéril. Mas Rebeca também teve que gerar, porque era promessa de Deus. E chegou a vez de nascer o filho, e Jacó se casar com uma mulher também estéril. E quando ela olha para a situação dela, ela se esquece de fazer uma retrospectiva daquilo que Deus já havia cumprido. E não do que Deus ainda não tinha cumprido. Ela se esqueceu de se lembrar de que quando Deus faz a promessa, Ele cumpre e nada impede que aconteça a promessa. E ela estava inserida na promessa que Deus havia feito ao seu avô, ao avô, ao bisavô, ao pai. E ela estava dentro da promessa, porque ela fazia parte da geração de Abraão. Ela tinha um milagre da fertilidade sobre a geração, e a esterilidade não seria nada. Era como se Deus quisesse dizer: Raquel, eu prometi, não foi nem para você. Foi lá para o patriarca Abraão. Eu disse a ele que a promessa ia seguir as gerações. Eu falei com Abraão, cumpriu. Eu falei com Jacó, cumpriu. Eu falei com todos e cumpriu. E vai cumprir com você. E às vezes nós nos esquecemos da promessa que Deus faz. E às vezes nós estamos vivendo das promessas que Deus nem ao menos fez a nós. Eu sou fruto de uma promessa que a minha avó plantou. Tem a mesma idade. Era amicíssima da evangelista Maria. A minha avó não está mais presente aqui. Mas o que Deus prometeu à minha avó, hoje se cumpre na minha vida. Porque Deus disse que levantaria toda a geração da minha avó para fazer a diferença. E hoje eu estou aqui vendo a promessa de Deus se cumprir na minha geração. A promessa não foi nem para mim, mas o que Deus prometeu para minha avó se cumpriu em mim. E essa mulher era estéril. E ela andava inquieta. O útero não gerava. E ela começou a condicionar a vida dela. Decidiu ser uma mulher, além de estéril, competitiva e amargurada. E então a família de Raquel passou a viver alguns conflitos. Porque agora ela desejava ter filhos, não mais para ser fértil, mas para competir com a sua irmã. Porque a sua irmã tinha o poder de gerar. Em contrapartida, a irmã desejava o afeto do marido, e a briga, o conflito começou dentro de casa. Ambas competiam, uma por amor, outra por afeto, e foi enchendo a casa de filhos. Raquel se enchendo de sentimento de injustiça e se tornando vítima do próprio sentimento. Uma casa que agora se abrigou 10 filhos, 6 de Leia, 4 de servas, e Raquel ainda não havia gerado. A promessa não havia se cumprido. Mas e a promessa feita a Abraão? O que é que aconteceu? Era como se Sara olhasse, como se Raquel olhasse e dissesse: aconteceu com Sara, aconteceu com Rebeca, mas comigo não. Comigo é diferente, nada acontece comigo. Comigo nunca acontece, eu vejo acontecer com todo mundo, com meu irmão, com meu vizinho, com meu pai, mas a promessa nunca se cumpre comigo. Nada de bom acontece comigo. E Deus reforçando a promessa: quem estiver inserido debaixo da promessa vai participar dela. Entrou na família de Abraão, pode não ter trompa, pode não ter útero, pode não ter ovário, pode não ter nada, mas vai gerar. Mas Raquel achou mais fácil conviver com o descontentamento do que crer que Deus tocou em Sara, tocou em Rebeca e tocaria nela também. Frustrou-se, porque para ela o relógio de Deus se atrasou. E como ela era imediatista, queria tudo do jeito dela, na hora dela, a sua vontade foi colocada acima da vontade de Deus. E às vezes nós precisamos entender que nós não podemos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Deus é tão tremendo. Eu estava passando por um lugar hoje
no período da tarde, e um lugar assim muito marcado, que marcou muito a minha vida, por causa da situação que eu estou enfrentando, por causa da ramada que eu estou enfrentando. E por um minuto eu fechei os meus olhos e falei: Senhor, eu não quero partir para a Tua glória antes que eu tenha uma resposta. E quando eu entrei naquela sala ali, irmãos, Deus repetiu as palavras que eu disse naquela pequena oração de segundos que eu fiz dentro daquele carro. E Deus respondeu exatamente da maneira em que eu havia pensado. Porque Deus nunca nos deixa sem respostas. Mas a necessidade de nós entendermos a maneira que Deus trabalha e a maneira que Deus deseja cumprir as coisas. Porque muitas vezes nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E a nossa vontade não pode ultrapassar o próprio desejo de Deus. Com isso, Raquel perdeu a sanidade, chegou a negar a satisfação pela vida que ela vivia. E o que Deus está querendo dizer para nós é que pessoas insatisfeitas agem com atitudes negativas. E pessoas com atitudes negativas se tornam agressivas. E nenhuma família consegue conviver com o processo do cumprimento da promessa vivendo em negatividade. A minha família está vivendo um processo em Ramá. E nós já vivemos esse processo de insatisfação. Meu marido está aqui para provar. Quantas foram as vezes que nós passamos as madrugadas rodando a rua? Talvez tem pessoas que aqui ainda não saibam, mas eu tenho um irmão que já tem 2 anos e 1 mês que está desaparecido. E não foi 1, nem 5, nem 10 vezes que nós saímos à procura dele em todos os lugares que vocês imaginarem. Até que um dia Deus chegou e falou: chega. Vocês estão colocando a vontade de vocês acima da minha. Quando é que vocês vão aprender a lidar com a minha vontade? A minha boa, perfeita e agradável vontade. A dor não deixa de apertar. A lágrima não deixa de rolar. E como Deus falou comigo ali naquela salinha, eu já preguei em diversos cultos de jovens, onde eu vi jovens drogados se renderem aos pés do Senhor. E quando eu voltar na igreja, aquele mesmo jovem permanecer liberto, fazendo a obra, restaurado, transformado, liberto. Mas eu ainda continuo em Ramá. E Deus dizendo: continua fazendo a minha obra, porque aquilo que é meu eu cuido. Aquilo que é promessa minha eu vou cumprir da minha maneira. Mas é difícil quando nós estamos em Ramá aguardar pela promessa de Deus. E como Raquel não gerou quando queria, ela se tornou amarga, frustrada e agressiva. Ou eu gero, você me dá um filho, ou eu morro. E o que aconteceu com Raquel foi quando a promessa se cumpriu. Que Deus queria dar para Raquel não era uma promessa comum. É por isso que muitas vezes a promessa que Deus faz para nós parece que demora um pouquinho para cumprir. Dentro do nosso espaço de tempo de espera, de cumprimento de promessa. Porque o que Deus queria dar para Raquel era algo, queria mudar uma história. O que Deus queria dar para Raquel era um filho de caráter que faria toda a diferença. Era um filho que saberia passar pelos vales da vida sem negar a fé, honrando a Deus debaixo de qualquer circunstância. E a maior alegria da sua vida foi quando ela gerou, foi também o motivo da sua morte. Porque quando Raquel deu à luz a Benjamim, ela morreu e não viveu as alegrias de ver os seus filhos honrando a Deus e serem instrumentos de Deus. O que eu aprendo com Raquel é que ela poderia ter vivido de maneira mais satisfatória, mais feliz, sem pressões, porque a vida dela se foi quando a promessa se cumpriu. E o que Deus está querendo nos alertar é que este quadro não vai se repetir, porque Deus deseja curar os nossos sentimentos nesta noite. E se houver frustração, negatividade, amargura, insatisfação, vai ter que dar lugar à promessa de Deus, porque a promessa de Deus está de pé e ela vai envolver esta igreja, vai envolver os obreiros, vai envolver os jovens, vai envolver todos que estiverem inseridos dentro desta casa de oração, porque Deus sabe a hora certa para cumprir tudo aquilo que prometeu. Mas o segredo está na nossa reação, porque a nossa reação determina a maneira que vivemos, aguardando o cumprimento das promessas de Deus.
Porque o que Deus prometeu para você não é uma promessa comum. Olha quem foi o filho de Raquel. Lembra de José? José cresceu num lar cheio de dificuldades. Enfrentou os maiores conflitos que um adolescente poderia enfrentar. Calúnia, perseguição, inveja, ciúme, mentira, acusação. Mas onde José pisava os pés, Deus abençoava. E ele foi honrado e foi colocado como um cargo de confiança no Egito. E quando a fome assolou a terra, qual era a mão que estava estendida para salvar aqueles, os mesmos que se levantaram com tantas perseguições? Foi José. O que Deus está querendo fazer na sua vida é uma promessa de governo, de regência, de livramento, de perdão, de salvação. Não é uma promessa comum. O que Deus quer fazer na sua vida não é cumprir uma promessa apenas para satisfazer o seu desejo de ver Deus cumprindo aquilo que prometeu. O que Deus quer fazer na sua vida é que a promessa que Ele fez para você vá além do seu limite de compreensão, porque Ele pode fazer algo além daquilo que você espera. José foi o escape na hora da fome. José foi a mão estendida na hora da injustiça. Será que valeu ou não valeu a pena esperar por José? E é dessa mesma maneira que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Porque o que Deus tem para nós vai além da nossa frustração, além da dor, além do cativeiro, vai além. Mas vamos deixar Raquel de lado e voltar para a promessa? Porque o Senhor diz que Ele ouviu um clamor. Ouviu-se um clamor em Ramá. Porque essa promessa é uma palavra que vai trazer esperança ao seu coração. Vem para acender o seu coração. Porque quantos aqui estão clamando ao Senhor nesta noite? Quantos aqui não estão esperando a misericórdia de Deus na sua Ramá? E o Deus que você clama é poderoso, é misericordioso, é cheio de graça. E quando Ele ouve clamor, quando Ele ouve gemido, quando Ele ouve lágrimas, Ele está pronto para colocar-se de pé para atender ao nosso clamor. Quantos não estão em Ramá chorando por cativos? Maridos cativos, filhos cativos, pais cativos, familiares cativos, sentimentos cativos, áreas cativas, vidas cativas. E o que restou foi apenas um clamor, uma dor, uma lágrima de alguém que espera por uma promessa que Deus fez. E é comovente o clamor de Ramá. A Bíblia vai dizer que o clamor que se ouve em Ramá quebranta o coração de Deus e causa compaixão quando Ele ouve o grito. De maneira que Ele olha para o seu povo e diz: eu ouvi o seu clamor. Eu ouvi você chorar na sua Ramá. Eu ouvi você chorar na sua dor, na sua angústia, na solidão da tua alma, na situação em que você enfrenta. Eu estou sentindo do meu trono a dor que você está enfrentando. Porque o nosso Deus é um Deus amoroso. E como resposta ao clamor que Ele escuta, Ele responde: reprime a sua voz de choro. Reprimir significa retenha, contenha a ação, domine essa ação. Deus está dizendo: eu ouvi o seu clamor, o grito da tua alma, a tristeza. Eu ouvi a tua angústia. Eu sei que você está chorando. Eu sei que está doendo. Mas o que eu posso te dizer é: reprima a dor, reprima o sentimento, reprima essa angústia que já está transparecendo no teu rosto. E quem olha já sabe que você está passando por um processo difícil. Isso me faz lembrar da Sunamita. Como eu gosto da história da Sunamita. Uma mulher que viu a morte dentro de casa. E quando seu menino morreu, ao invés dela sair correndo para divulgar a tristeza, a lamúria, a angústia, ela coloca o menino dentro do quarto como um ato de fé e vai correr até o altar do Senhor para resolver a causa. E quando ela sai a caminho do milagre, ela não sai divulgando a sua dor.
E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estudava esta palavra é que o marido dela foi quem trouxe o menino doente. O marido dela foi quem trouxe o menino já desmaiado, com muitas dores. E quando o marido regressa do campo novamente e se encontra com essa mulher, a Bíblia não relata ele perguntando da situação do menino. O que a Bíblia vai dizer é que ela faz alguma coisa que chama a atenção do marido. Porque ele vira para ela e pergunta: onde você vai? Meu bem, hoje não é festa, não é lua nova, não é sábado. Eu acredito que essa mulher tenha feito alguma coisa para chamar a atenção do marido. As festas de lua, de sábado, ou todas as reuniões que se encontravam anualmente para adorar o Senhor, as mulheres se adornavam magnificamente, porque era o único dia que elas subiam para adorar ao Senhor. Então essa mulher deve ter se aprontado e saído de maneira que o seu marido observou que ela estava indo para um lugar especial. E quando ele chega até ela, ele não questiona o fato do filho ter ficado doente ou de qualquer coisa ter acometido a família. Ele pergunta: aonde você vai? Hoje não é sábado, não é lua nova, você está bonita, está tão arrumada. Você está indo para onde? E ela diz: tudo vai bem. Está tudo bem. Eu posso imaginar essa mulher virando para o marido e dizendo: olha, eu coloquei o menino para dormir ali no quarto, estou indo resolver uma situação, mas já volto. Fica tranquilo, pode voltar a trabalhar. Irmãos, ela estava chorando, ela estava enramada. O menino estava morto, não estava febril, não estava desmaiado, o menino estava morto, dentro do quarto. E essa mulher saiu dizendo que estava tudo bem. E no caminho ela começa a encontrar algumas pessoas, mas ela sabia que essas pessoas ainda não poderiam resolver o problema dela, porque de longe o profeta avistou aquela mulher. E quando ele manda o seu servo ao encontro dessa mulher, e ele pergunta: vai bem contigo, com o marido, com o menino? Vai tudo bem, está tudo muito bem, a situação está tudo sob controle. E ela continua o seu caminho, mas quando ela chega no pé do monte, a máscara, a beleza, os adornos, tudo isso se perde. Porque ela olha para o profeta e ela diz: eu não falei para você não mentir para mim. Fui eu que pedi para você alguma coisa. O meu menino morreu e agora você não vai, eu não vou sair daqui se você não resolver o meu problema. Eu vou mandar o moço lá. Nem adianta. Pode mandar o moço, eu não saio daqui enquanto eu não ouvir a notícia de que o meu menino está vivo. E ela ficou lá no pé do altar. E tem outra aí, eu trouxe 2 jumentos para você não inventar a desculpa de que não tem como ir. Eu vou e te levo comigo. Essa mulher já tinha na mente preparada: eu vou sair daqui buscando o meu milagre, nada vai me impedir. Não importa quem vier no meu caminho, não importa se alguém vier buscar saber como anda a minha vida, eu quero resolucionar o meu problema. E quando ela chegou ao pé do monte, ela levou o profeta para a tua casa e o milagre aconteceu. Tem situação, irmãos, que não adianta você querer que o pastor vá na tua casa. Não é pastor que vai resolver. Tem situação que não adianta Deus mandar anjo, nem profeta, nem ninguém. Se você tirar o seu pé do altar, o problema não é solucionado. É gritar no altar do Senhor até que Ele venha cumprir a promessa. Mas muitas vezes nós desanimamos no caminho. Nós nos preocupamos quem está no caminho querendo saber da nossa situação. Nós ficamos divulgando como é que anda as nossas causas para quem não tem poder para resolver. E Deus querendo cumprir a promessa da forma e da maneira que Ele escolheu para mudar. E Deus diz aqui nesta promessa: